Gênesis 6 Produções. Fui contratado pelo governo de Sardar para trabalhar no sítio arqueológico da igreja de Santa Anastácia, em Sardara, para desenterrar os ossos, esqueletos de gigantes. Os ossos dos gigantes foram enterrados entre as ruínas de Nugara e os túmulos por debaixo da igreja de Santa Anastácia. Até descobrimos 2 gigantes mortos que estavam abraçados. Eram esqueletos completos. O maior tinha mais de 3 metros de altura e eu medi eles. Sempre que encontrávamos os ossos de gigantes, nós carregávamos para dentro da igreja e tudo entrava na igreja. Os ossos, os artefatos, tudo. Nós arrumávamos numa grande mesa dentro da igreja. Havia ossos, tanto de pessoas de tamanho normal como de gigante. Todos os dias essa mesa estaria cheia de artefatos. Os ossos dos gigantes eram enormes. Mãos, pés, caveiras, 3 ou 4 vezes o tamanho das pessoas. Mas tudo desaparecia da noite para o dia. No dia seguinte não sobraria nada. Tudo simplesmente desapareceria. Era sempre assim. Nós encontrávamos algo, no dia seguinte, tudo desaparecia. Nunca sabíamos para onde iam. Verdade e lendas. Episódio 3: Holocausto de Gigantes. Descobrimos que as lendas são muitas vezes sombras da verdade. Silhuetas escuras que pintam os contornos da história, dos fatos históricos. São como leitos secos de rios esculpidos no deserto. Andar sobre eles e seguirmos cuidadosamente, eles podem nos levar às fontes de sua gênese bíblica. As pegadas das verdadeiras lendas da história nos levaram ao deserto a sudoeste dos Estados Unidos, onde nosso caminho convergiu com Tom Hoare, um colega pesquisador, que tem investigado o misterioso desaparecimento dos índios Anasazi. Para pegar a trilha dos Anasazi, teremos que explorar os últimos vestígios de sua antiga civilização nas altas bases do Colorado, do estado do Novo México.
Os Anasazi foram um povo antigo que floresceu na região dos Quatro Cantos dos Estados Unidos por milhares de anos, até que algo os levou aos canyons. E eles desapareceram. A história oficial diz que os Anasazi simplesmente migraram para fora da região por causa da seca. Mas as fortalezas que eles construíram nas bases e de súbito desaparecimento surgiram algo muito mais horrível que pode ter acontecido para eles desaparecerem. A lenda registra que gigantes devorou todos eles. Curandeiro de terceira geração disse que se tivéssemos perguntado ao seu avô por que eles teriam feito o esforço tão herculano para mover todos esses detritos, eles teriam que trazer tudo isso do fundo do vale até aqui para construir esse edifício. Foi porque um portal abriu uma porta e os gigantes saíram da terra. E na mesma época em que Moisés está do outro lado do mundo, cavalgando, haviam gigantes na terra naqueles dias. Então foi um testemunho de que eles estavam tentando construir algo aqui para se defender contra algo que era incrivelmente surpreendente. A narrativa tradicional com relação às Anasazi é que durante um longo período de 9 anos, eles migraram gradualmente para longe desta área por causa da seca. O problema é que você não constrói uma posição fortificada com torres para se defender da seca. Mas o que estamos encontrando aqui é o que vemos evidente nas ruínas. É um desaparecimento repentino. E este grupo de pessoas que estava em uma posição muito defensiva e eles estavam de modo defensivo. E eles estavam lutando por suas vidas, se defendendo contra alguma coisa tipo de ameaça externa. Bem, outra coisa, aquela narrativa oficial que eles migraram lentamente para fora da área ao longo de um período de 9 anos. A razão que isso não funciona é porque quando o primeiro arqueólogo chegou aqui, eles encontraram 4 cheios de sal, quartos com armas pequenas, tábuas em que eles carregavam seus bebês. Essas não são coisas que você teria deixado para trás se migrasse lentamente fora da área. Eles literalmente desapareceram da noite para o dia. Até mesmo nesse sítio arqueológico, a evidência de diferentes escavações por aqui é que eles nunca poderiam explicar que os antropólogos tiveram dificuldades em descobrir por que a brutalidade que houve aqui, certa brutalidade associada ao desaparecimento dos Anasazi. É quase como se eles fossem comidos, fugindo. A notícia que está sendo evidenciada de que os arqueólogos primeiro estavam baseando algumas conclusões erradas. Agora foi deixado de lado. Esta foi a violenta derrubada dos Anasazi. Para chegar ao fundo da história dos Anasazi, tivemos a rara oportunidade de encontrar um curandeiro de terceira geração pelo nome de Dr. Dom, que é um acadêmico na nação Navajo. Perguntei a ele especificamente o que aconteceu com os Anasazi. E esses lendários índios pré-Pueblo que viviam ao redor da Mesa Verde e do Choco Canyon, mas eles desapareceram
do nada, literalmente da noite para o dia. Então, Dr. Mose começou a nos contar a história que é a versão higienizada que você pode ouvir de alguns dos guias do Departamento de Parques Estaduais, sobre como foi uma seca prolongada. Então, eles migraram lentamente para fora da área dos quatro cantos dos Estados Unidos e mais tarde se tornaram os hip hop, os Unim, outros índios Pueblo de hoje. Mas quando eu desafiei isso e disse, bem, por que então, se eles migraram lentamente para fora dos quatro cantos das áreas, eles deixaram para trás tudo o que seria importante para eles? E quando eu lhe fiz essa pergunta, ele olhou diretamente para a câmera e ele disse, bem, eu não deveria lhe contar isso, mas se você tivesse perguntado ao meu bisavô, ele estaria aqui e contaria a história. Ele teria contado, então ele começou a contar esse épico, se você quiser, de um tempo antes do tempo, quando portas na área dos quatro cânions dos Estados Unidos se abriram e gigantes surgiram da terra e começaram a perseguir e canibalizar os Anasazi. Os Anasazes fugiram para salvar suas vidas, e esta foi a primeira grande pista que tivemos de que, se voltássemos às histórias originais dos índios Pueblo, perceberíamos uma narrativa que envolvia a chegada deste ser reptiliano que enganou os Anasazi, que os ensinou a usar seus kivas para a parmarquia, o que o Dr. Mose chamou de feitiçaria, e naqueles kivas que foram escavados em torno do Choco Canyon, foram encontrados artefatos que indicavam que o canibalismo ritual havia começado entre os Anasazi. Ossos dos dentes, ossos dos dedos foram encontrados dentro de suas quivas, que o Dr. Mose disse ser uma espécie de feitiçaria, que levou os Anasazes a abrir estes portais da terra por onde os gigantes vieram. Isto faz parte do Choco Canyon. Em todo o mundo hoje, todos os especialistas dizem que isso foi provavelmente a capital dos Anasazi. E também você sabe que o que eu achei interessante foi como alguns de nossos guias indígenas e membros das tribos, eles também se referem a isso como a Babilônia da história, Anasazi. Coisas muito misteriosas estavam acontecendo aqui. E parte disso nós podíamos supor que estava acontecendo dentro desses kivas. Agora acabamos de saber que havia mais de 40 desses kiva, muitos grandes, e estes são alguns dos maiores kivas que eu já vi. O que é a kiva? Os kivas eram edifícios religiosos. Algumas das tribos só permitiam que os homens entrassem neles, e era lá que eles faziam rituais, faziam orações, em que eles colocavam contato com outras entidades dimensionais. Os caxinas, dentro do kiva, é um portal chamado Sipapu. É um portal místico que pode ser aberto se os rituais forem executados corretamente. Dr. Don Mose nos contou aquela história do portal se abrindo na área dos quatro cantos, e este reptiliano ser vem, mas a chave para isso, ele disse que eles começaram essas coisas e eles ensinaram essas coisas aos nativos quando eles entraram em seus kivas para praticar feitiçaria, para praticar bruxaria direto, e foi quando ele disse através do Sipapu, através das portas sagradas que estão nos kivas.
Talvez uma porta mística se abriu, mas de repente essas entidades muito aterrorizantes, esses seres, incluindo os gigantes, surgiram na Terra e começaram a canibalizar, destruindo. Petroglíficos mostram aqui em Chaco Canyon, estão pegadas gigantes, veja, de 6 dedos e impressões digitais de 6 dedos em um lugar chamado San Canyon Pueblo, não muito longe daqui. A evidência de violência, de pessoas sendo literalmente rasgadas, de membro a membro, criança, mulheres, ninguém escapou. Isso corresponde à guerra tribal da forma como teríamos entendido. Isso foi algo completamente diferente, o que aconteceu aqui. Mas nesses kivas, encontrar artefatos estranhos em cada um dos kivas. Um dedo da mão, 3 dentes da boca. Era feitiçaria, era magia negra. Nós chamamos isso de evidências, e abriu uma porta. Então, de acordo com a antiga tradição na Java, o povo Anasazi abriu algum tipo de portal e desencadeou algo sombrio e sinistro na Terra, possivelmente neste lugar. Eu não diria que é tradição Navajo. O que eu diria é que alguns de seus curandeiros admitiram que isso é realmente o que aconteceu aqui. Durante nossa expedição no sudoeste do deserto, nos encontramos com alguns dos anciões dos índios Pueblo para discutir seus conhecimentos sobre os gigantes e os Stargates. Os nativos americanos ainda mantêm as antigas tradições e lendas de seus ancestrais. Grande parte da verdadeira história da América é conhecida apenas pelos curandeiros e os iniciados das sociedades tribais. Entre os segredos bem guardados que eles guardam do mundo exterior, está a informação sobre a raça de gigantes que uma vez habitou as Américas e os portais através dos quais alguns deles supostamente surgiram. Nossos amigos índios pueblos nos contaram muitas coisas e quando a câmera estava ligada, eles não queriam que gravássemos. Uma das coisas mais surpreendentes que eles nos contaram sobre a ativação do que eles chamavam de portais estelares. Nos disseram que os curandeiros de mais alto escalão de cada tribo se reuniram todos os anos em um local específico, uma localização no deserto, para abrir um portal dimensional, um Stargate. E isso não é algo tipo de busca de visão ou uma alucinação. Segundo eles, seus curandeiros sabem abrir os portões. Eles escreveram o portão para nós em termos tecnológicos, ou seja, tem composição física, não é meramente uma abstração metafísica. Eles falaram de um aparelho semelhante a uma tela, que quando ativado tem a aparência de água corrente, e afirmam que seus curandeiros são capazes de se comunicar com entidades do outro lado do portão e até mesmo receber a presciência de eventos importantes com antecedente. Eles nos contaram do momento em que receberam a visão do 11 de setembro, dias antes de acontecer. E eles estavam todos muito preocupados com o fato de terem visto esses aviões se movendo pelo ar e colidindo. E até eles sabiam que seria em Nova York, mas foi assim que aconteceu. Quando o curandeiro, foram para uma área muito específica e chegaram muito perto de nos dizer onde está a área específica, onde está o portal estelar e o portal ativo, um tipo de portal. Depois de testemunhar os eventos de 9/11 com antecedência,
Os curandeiros foram informados, formando as tribos sobre o que tinham visto no portal estelar e alertando seu povo para ficar longe da cidade de Nova York. Tão inacreditável quanto soa, todos os índios pueblos com que conversamos confirmaram a história. Mas outra parte dessa visão, aquela porta que se abriu, na qual eles viram para o futuro, era que eles sabiam naquele momento que isso tinha algo a ver em sua visão de mundo conosco, entrando na fase final do mundo. Sua visão do mundo foi neste momento em que eles entenderam que agora estamos entrando no quarto mundo, um tempo em que os gigantes vão ser reanimados, que vão voltar para a Terra em um tempo de grande tribulação. Fiquei chocado por eles estarem dispostos a partilhar essa informação conosco. O meu nome é Clifford Mahmoud. Eu sou um Zuni Pueblo ancião. Eles eram gigantes de acordo com a nossa história Zuni e as lendas. E é claro que se tornou mitologia. E havia muitas referências a isso em outros sistemas, como as sociedades de medicina, em todos os rituais que costumávamos passar. E havia muitas histórias sobre isso. Os que me lembro muito bem é que, na verdade, costumávamos viver no subsolo. E é aqui que, supostamente, vivem o que chamamos de submundo. Não é o que consideramos o quarto mundo, mas é o sistema do submundo que eles vêm. Eles saem em certos momentos para que os gigantes estivessem por aqui e também que eles migrassem para outros pueblos em seus domínios naquela época. E uma das coisas que eu aprendi quando eu costumava ir até o Paut, na nação, era que eles realmente tinham alguns gigantes ruivos que estão enterrados lá em cima. Eu tenho um amigo que é como uma pessoa do tipo alpinista. Ele vai lá e coleciona um monte de coisas antigas lá fora no deserto. E ele fala sobre os cemitérios dos gigantes ruivos. E ele não fala com ninguém porque ele sabe que se eles descobrirem, eles vão levar aqueles ossos. E no passado, geralmente os museus levavam eles e eles desapareciam. O maior encobrimento da história é o encobrimento da história, e nos Estados Unidos, nenhuma outra organização encobriu mais a história do que Smithsonian Instituto, com sede em Washington, DC, financiada principalmente pelo governo federal, que a Smithsonian Instituto tem exumado, confiscado e sequestrado milhares de artefatos fora de lugar na América, desde o ano de sua fundação, em 1846. Desde o ano de sua fundação, em 1846, originalmente estabelecido por seu fundador James Smithson, para o aumento de difusão do conhecimento, a instituição foi rapidamente sequestrada em seus primeiros anos por doutrinários darwinistas, que se tornaram em uma máquina de propaganda para as teorias da evolução e do isolacionismo. Isolacionismo é uma doutrina antropológica que afirma que as sociedades americanas antigas estavam isoladas do mundo exterior e deslegitimou a noção de que culturas estrangeiras tiveram contato ou influência na América pré-colombiana. Um dos maiores defensores do isolacionismo foi um homem chamado John Wesley Powell, que se tornou diretor do Bureau de Etnologia da Smithsonian Institute no final de 1800. Sob a direção de Powell,
quaisquer artefatos descobertos na América que contradizessem as teorias da evolução e do isolacionismo eram destruídos ou escondidos nos cofres da instituição. Powell tinha a tendência de ofuscar qualquer linguagem que se referisse diretamente a gigantes. A descoberta de gigantes no início da história americana, redundantemente por diferentes universidades, deixou Smithsonian em uma posição de necessidade de controlar o fluxo de informações. E eles, obviamente, não gostariam que a descoberta de ossos gigantes apoiasse a narrativa bíblica e não a darwiniana. Grande Powell e os rios que o definiram foram nomeados em homenagem a John Wesley Powell. John Wesley dá poder a um cara que dirigia o Smithsonian, e ele tinha um problema, ele não podia aceitar o fato de que as pessoas, antes de sua descoberta, eram marinheiros incrivelmente avançados. Então John Wesley Powell assumiu o Smithsonian e começou a encabeçar a ideia de que houve uma tentativa real em esconder qualquer coisa que fosse um artefato fora do lugar, o que é chamado de nova peça. Na virada do século XIX, os agentes da instituição Smithsonian foram confrontados com um dilema vexatório. Por um lado, o dogma oficial da instituição era o darwinismo e o isolacionismo, mas por outro lado, artefatos fora do lugar e corpos de gigantes, em alguns casos com cabelos ruivos e uma incursão em armaduras de cobre ornamentadas, estavam aparecendo em todos os Estados Unidos, especialmente nas montanhas. Os americanos de hoje não sabem quase nada sobre o mistério dos construtores de montículos, mas no início da América era um tema quente do dia. Ao mesmo tempo, a paisagem do leste dos Estados Unidos era pontilhada com milhares de montes artificiais, o que tornava os montes tão fascinantes nas mentes dos primeiros americanos. Era o que podia ser encontrado enterrado dentro deles. Eles estavam cheios de artefatos e ossos estranhos, incluindo ossos dos gigantes. Que os gigantes foram enterrados em montanhas da América era uma realidade indiscutível nos anos de 1800. Mesmo Abraham Lincoln, enquanto depilava poeticamente sobre as cataratas do Niágara, algumas notas de aula assumem que os fatos são comumente